Tá bom. Então, bom dia a todas, todos e todos. É uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês da UESP. Eu queria saudar os colegas docentes, aos estudantes, ao público em geral que nos assiste, que nos assistirá, né, se esse vídeo for postado. Eu me apresento novamente, eu sou Patrícia Teixeira Santos, professora de História da África da Universidade Federal de São Paulo. No último dia 20 de agosto, eu completei 31 anos de magistério público, 34 de formação docente, né? E eu considero a minha formação docente desde a escola de formação de professores de ensino médio, o antigo ensino normal, que eu fiz o ensino normal, a especialização em alfabetização que eu fiz, então, desde as minhas primeiras turmas de educação infantil e alfabetização até a universidade, são, no total, 31 anos de magistério público, né? Então, eu sou uma professora universitária que vem do chão da escola pública, né? Então, durante todo o meu percurso, eu estava aí, já lecionando desde os 19 anos em sala de aula, né? Pública, em escola pública, né? Então, isso eu quero demarcar, né, que isso é muito importante. Eu faço parte de uma geração de professores, especialmente mulheres, que têm esse perfil de terem começado no magistério público muito jovens e de já estarem por volta dos 50, 50 e poucos anos, já com mais de 30 anos de carreira, né? Então, essa é uma geração específica, uma geração que fez normal, antigo estudo normal, nos anos 80. Então, eu acho que é legal um pouco para vocês saberem quem eu sou. Também eu acho importante a gente falar de trajetórias docentes, porque a gente consegue identificar as redes de solidariedade, os campos de possibilidade, como a sociedade brasileira interage, né, com as possibilidades que o Estado abre e as possibilidades que ela impõe ao Estado, muitas vezes, e como pessoas de origem periférica como eu conseguiram construir sua trajetória no ensino público, na pesquisa, na universidade pública. Eu estou falando isso porque eu comecei a minha história de vida, de ensino médio, ainda no fim da ditadura militar. Era ditadura militar quando eu entrei para o ensino normal, para fazer o ensino normal, né? E eu quero dizer para vocês, assim, como é uma coisa mais relaxada também, né, que não é uma conferência, assim, acadêmica, que em primeiro lugar, que a gente nunca se esqueça que, para além de todas as exclusões sociais, para além de todas as crises, o ser humano tem uma força muito grande. As famílias têm força muito grande. As comunidades periféricas, né, as chamadas classes populares nos anos 80, como a gente chamava, né, existem muitos esforços familiares para que esses filhos negros, indígenas, brancos empobrecidos possam fazer trajetórias de estudo, possam fazer trajetórias de progresso. E eu quero homenagear a minha família, que dentro do que podia e conhecia, fez tudo que era possível para que eu pudesse estudar e chegar até aqui. E aí, gente, dizer o seguinte, algumas vezes o Estado nos dá suporte, e muitas vezes não dá nenhum suporte. E o que vai ajudar a gente a estudar e a progredir são justamente as redes de solidariedade, né? É esse ativismo social, é essa cooperação, né, que a gente precisa desenvolver. E eu digo que a história, né, social da população afrodescendente nesse país, ela é marcada por várias associações negras, por várias associações antirracistas, que se esforçaram ao longo de todo o século XX conseguir, nas brechas do Estado, fazer importantes inserções sociais. Então, eu sou um exemplo de um grupo muito grande de pessoas que fazem esforços em redes para que seus filhos, seus parentes próximos consigam estudar, né? Então, isso é extremamente importante da gente conseguir fazer essa compreensão, né? Ô, Gustavo, o pessoal está caindo na internet? Porque vários caíram ao mesmo tempo. Depois você vê, Não tá? sei, não sei. Bom, é porque às vezes cai e volta. Como eu Tá, não não, estou tudo bem. enxergando. Pronto, Ah, voltaram. tá voltando, tá voltando. Então, tadinho, estou voltando. Não é só para eu entender. Não. Aí deixa eu falar. Então, assim, então é importante a gente perceber que
o que eu quero enfatizar nesse processo de pandemia que a gente está vivendo, que a gente teve uma queda na internet. Realmente eu vi, porque todo mundo caiu ao mesmo tempo, Gustavo, fez assim, brum, entendeu? Foi isso, foi. Nunca tinha visto isso. Então, Pois pessoal, é. vamos lá. É A o gente... Net, a culpa é da Net. Tá certo. Então, olha lá. Então, assim, gente, o que eu quero, através da contextualização da minha trajetória, é convidar a gente para uma reflexão a respeito da importância do associativismo e dizer que os valores escolares, a identificação do estudo como caminho de estratégia de ascensão das pessoas mais empobrecidas, de ampliação de saberes e de compreensão da diversidade brasileira, é algo que também isso atravessa a sociedade brasileira. Mesmo as pessoas mais empobrecidas, elas têm leituras e compreensão disso. Né? Então, a ideia da que a gente chama de cultura escolar, né? O que é a forma escolar e a importância da escola, é uma experiência que no século XXI atravessa, né, todos os demais setores sociais. E nesses tempos de pandemia que a gente está passando, que a gente, né, vê a imensa dificuldade que os nossos estudantes têm, eu digo pela realidade de São Paulo, né? A maior parte dos meus estudantes estão assistindo às aulas por celular, né? Porque tem dificuldade de ter banda larga em casa. Muitos tiveram que trabalhar porque os adultos da casa perderam emprego. Então, esses meninos estão em contratos precários de trabalho para poder sobreviver, para poder ajudar seus familiares. Então, assim, a gente vê o esforço que esses jovens fazem para poder continuar estudando, né? E também a importância da rede de solidariedade entre os estudantes, a importância, por exemplo, também dos vídeos compartilhados, dos canais que são criados. Por exemplo, a gente criou na Unifesp o canal Diálogos sobre a História da África, que tem tantos os minicursos públicos quanto as aulas também que eu dou, que a gente deixa ali para poder ajudar o aluno em diferentes situações poder acessar, né? E o professor Gustavo, ele está com a gente nesse projeto que a Unifesp iniciou, mas hoje tem 8 universidades públicas que nos apoiam. A ideia é de divulgação científica gratuita, extensão gratuita, para que a gente possa trazer as pessoas para perto da gente, para que a gente possa aumentar o diálogo e mostrar a importância da universidade, do saber histórico na vida da sociedade brasileira, né? Então, eu tive momentos emocionantes desses minicursos, que eu observava gente em oficina, trabalhando em oficina de carro, assistindo aula, segurança bancário, aluno nosso, segurança de banco, o capzinho, assistindo a nossa aula no celular, né? Então, quer dizer, a vontade que as pessoas encontram através dos estudos de ressignificar suas trajetórias e de buscar construir outros caminhos de vida. Então, o estudo é uma chance, né, que eu queria dizer, né? O ensino é fundamental porque a gente cria um espaço, um campo de possibilidades para que as pessoas possam ressignificar suas trajetórias e possam se apropriar de instrumentos para ter uma atuação mais ampla na sociedade. Então, mais do que nunca, o ensino de história ele tem essa característica particular, né? Ele ajuda especialmente a pensar nos processos identitários, ajuda a pensar no processo de construção das nossas comunidades políticas, das nossas relações, das nossas contradições, dos processos de exclusão, e nos dá instrumentos de empoderamento, de ação para a transformação em cima desses processos identitários, de reivindicação de memórias, de construção também de memórias, né? Então, e é justamente isso que está sendo atacado agora pelas reformas educacionais que nós estamos passando, essa drástica diminuição da carga horária de história, história versus empreendedorismo. Quer dizer, você pensa em formar pessoas jovens que serão fazedores, e não aqueles que vão refletir, pensar e transformar as sociedades. Isso é muitíssimo grave, né, o que está acontecendo. E nós que já somos docentes de história, que estamos aqui com os nossos estudantes, é nosso dever contribuir com a nossa força, com a nossa luta sindical, com a nossa luta política, com o nosso saber, para que
essa situação possa ser revertida, né? A sociedade brasileira, tudo que ela conseguiu conquistar foi através dos movimentos sociais, foi através dos movimentos docentes, foi através da associação de solidariedade entre as pessoas, né? E a pandemia tem mostrado que a situação não ficou pior no Brasil, porque a gente tem feito todo esse esforço, né, para que a gente consiga atravessar essas dificuldades, né? Então, um pouco falando da minha trajetória, eu nasci em 1971 e fui criada num conjunto. Eu nasci no Hospital do Andaraí, no Rio de Janeiro, e eu fui criada num conjunto habitacional que foi formado, tá, a partir do despejo dos antigos moradores da Praia do Pinto. Quem é da minha geração para trás já ouviu falar. Na zona sul do Rio de Janeiro, dos anos 50 e 60, existiam algumas favelas urbanas, favelas planas. Porque quando se fala de favela no Rio de Janeiro, a imaginação que a gente tem é que é todo mundo no morro, mas não foi o tempo todo mundo no morro. E existiam favelas próximas às praias, essas praias famosas do Rio de Janeiro, né? E uma que tinha no final do Leblon, era exatamente muito próxima à praia, que hoje tem imensos condomínios ali, se chamava a Praia do Pinto. E tinha uma outra enorme também na Lagoa, onde tem um parque chamado Parque do Cantagalo, ali era uma favela, enorme, né? E que era pertíssimo da Lagoa Rodrigues de Freitas. E os anos 50 e 60, né, quando o Rio de Janeiro deixa de ser a capital federal, a elite regional vai começar a empreender um trabalho de expulsão da pobreza, né, para poder se manter a importância, a valorização econômica dessa classe média. A primeira grande remoção violenta, com o uso da polícia, de retirada forçada das pessoas de casa, vai ser numa área também da Zona Sul, que é a antiga favela Macedo Sobrinho, que vai ser transferida para um conjunto habitacional em Jacarepaguá, chamado Cidade de Deus. Então, essa primeira remoção, ela foi muito conhecida, porque uma das pessoas, né, olha que interessante o poder da escola, que nasceu e cresceu na Cidade de Deus e que seus pais foram expulsos da Macedo Sobrinho, né, e foram deslocados, né, para essa região, esse rapaz ele teve a oportunidade, com muito esforço da família, de fazer universidade pública, de estudar na UFRJ e de escrever um livro contando essa história, que é o Paulo Lins, né? O Paulo Lins, ele conseguiu escrever essa história, e essa história foi para o cinema, né? E tornou-se aí, nos anos, né, no início dos anos 2000, foi uma história que mobilizou muitas pessoas, fez o mundo conhecer essa periferia removida do Rio de Janeiro, esses processos de reivindicação de identidades sociais, né? Daquele lugar de periferia não como um lugar onde estão pessoas despejadas, que foi o que aconteceu com eles, mas periferia enquanto um lugar de produção de cultura, de saberes, de falas, né, de uma intervenção no espaço urbano, né? Então, essa obra Cidade de Deus, ela teve esse mérito de dar uma grande visibilidade para essa situação, de falar de gerações de cariocas que cresceram à sombra de muita violência, mas à sombra de forte associativismo e busca de transformação das suas condições sociais, né? Anterior a essa obra Cidade de Deus, houve uma tese de doutorado defendida no início dos anos 90 na PUC do Rio de Janeiro, chamada Turma do Funil, que entrevistou uma geração anterior à minha, que conseguiu entrar nas universidades públicas, né? Então, são colegas hoje que estão na faixa dos 60 anos, 58, 60 anos de idade. E é uma tese inovadora, né? Antes do livro Cidade de Deus. E nessa tese, ele queria estudar o contrário, porque quando eu fui fazer a escola normal nos anos 80, nesse processo de fim da ditadura e abertura política, todos os estudos sociais queriam entender o fracasso escolar das classes populares. E esse pesquisador da PUC, ele resolveu entender o contrário. Como que jovens das classes populares conseguem vitória escolar?
né? Então, daí a tese, o nome da tese é a turma do funil, quer dizer, quem conseguiu passar pelo funil da exclusão e chegar na universidade pública. Curiosamente, e foi que me comoveu muito, essa geração anterior que passou pelo funil, todos se tornaram meus amigos na universidade. E eu sou da segunda geração da turma do funil, né? Só que a gente não tinha essa consciência de grupo. Foi o pesquisador da PUC do Rio que nos fez refletir sobre isso. Ele era da área da educação, eu não lembro o nome dele, infelizmente, mas quando a revista Veja publicou os resultados da tese de doutorado e as fotinhos, eu conhecia todas as pessoas. Olha que interessante. Eu conhecia todas as pessoas que tinham passado pelo funil, que é a geração que hoje está chegando aos 60 anos. Né? Eu tenho 50. E aí é muito emocionante isso, né? Aí eu sou da segunda geração do funil, né? E como é que eu cheguei a me tornar uma segunda geração do funil? Ou seja, que nasce, né, numa família pobre e vai morar no segundo grande conjunto habitacional construído para as pessoas despejadas, agora daquela Praia do Pinto que eu estava falando lá no início. Né? Então, aquele segundo conjunto habitacional que vai surgir da Praia do Pinto, no Leblon, se chama Cidade Alta. Então, eu nasci na Cidade Alta, eu sou da primeira geração eu não nasci na Cidade Alta, né? Eu fui bebê para a Cidade Alta, né? Então, eu fui a primeira geração que cresceu num bairro que tem essa história terrível de ser formado por pessoas despejadas, por pessoas muito empobrecidas, por pessoas que não tinham vínculo, né? E que ao longo desses 50 anos conseguiram construir identidades, associações, grupos religiosos, que tiveram lideranças religiosas de várias religiões que se empenharam pelas comunidades, que lidavam com toda a situação de exclusão. E era muito interessante que, assim, eu desde criança, eu tenho essa lembrança de que eu e os outros menininhos da igreja que se esforçavam para estudar, a gente se atraía, a gente se tornava amigos, um ajudava o outro. E o padre da paróquia era um missionário italiano que havia aprendido português antes de ser missionário no Rio de Janeiro, lá no bairro que eu nasci. Ele havia sido missionário na Bahia, ele foi capelão da Irmã Dulce, e a Irmã Dulce o ensinou muito sobre a pobreza, sobre a atenção aos pobres, à juventude. E aí ele vem com a cabecinha formada pela Irmã Dulce para o Rio de Janeiro, conhece Dom Helder Câmara, né? Então ele tinha uma sensibilidade social muito grande. E ele incentivava o letramento, ele queria que a gente lesse, ele queria que a gente se expressasse, que a gente falasse bem português, que a gente cantasse. Os pais apoiavam as iniciativas do padre Vicente Russo. Ele era um homem muito rigoroso, né? Porque é um homem que nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Mas uma pessoa muito, muito atenta à educação dos jovens. E foi no espaço da igreja, e eu não falo só meu, tá? Eu e de outros amigos meus, né, nos espaços das igrejas evangélicas, da igreja católica, das religiões afro, que a gente começou a desenvolver um conceito que eu quero trazer aqui, que é o conceito de voz pública, né? Então, assim, havia escola, mas havia a possibilidade de outros acessos educacionais produzidos por aquelas próprias pessoas, para que a gente desenvolvesse voz pública. Isso é muito forte nos processos africanos, né? A ponto da gente identificar, por exemplo, na história dos países africanos que falam português, que as principais lideranças dos movimentos de guerra contra os portugueses, de luta anticolonial, eles eram formados nas missões católicas e protestantes. Por quê? Porque eles viveram uma experiência muito parecida com a minha, que era de religiosos que educavam essas crianças e jovens para interferirem na vida social, para levar os valores religiosos. Mas para a gente poder fazer isso, a gente tinha que saber se expressar muito bem, a gente tinha que saber escrever muito bem, a gente tinha que saber se comunicar muito bem. Então, eu, desde muito criança, eu já falava em microfone, eu já cantava da igreja, eu já dava aula muito antes de fazer a escola normal, eu era catequista, né? Então, assim, eu tive uma série, e aí não estou falando do ponto de vista religioso, eu estou falando
assim, eu tive vários acessos, o que eu quero trabalhar é a ideia de acessos. Eu tive vários acessos que me permitiram desenvolver a expressividade, né? E a minha mãe, ela tinha a perspectiva, minha mãe era uma senhora da área do comércio, ela era comerciária, ela trabalhava no estoque de uma grande loja, e ela tinha estudado somente até a admissão, até a antiga quarta série primária, sabia ler e escrever muito bem, e o grande sonho dela é que os filhos seguissem a escola. Então, o que ela fazia? Ela potencializava o que existia na região. Então, tinha a biblioteca volante, que era um ônibus que levava parte dos livros da Biblioteca Regional da Penha, que era o bairro de maior expressão ali nosso, e ela eu com 9 anos, ela me inscreveu, a minha irmã, meu irmão, como cada um na sua faixa etária, né, na sua época de vida, para sermos sócios da Biblioteca Volante. Eu devorei a Biblioteca Volante, né? E aí, o meu pai e minha mãe não tinha Programa Nacional de Livro Didático, não tinha gratuidade de transporte para estudantes na minha época. Meu pai e minha mãe destinavam um dinheirinho para que eu pudesse ir à Biblioteca Regional da Penha, pegar livros e estudar, desenvolver a cultura do estudo dentro da biblioteca, né? Porque eu não só pegava o livro, como eu li o livro dentro da biblioteca. Eu aprendi muito cedo a me organizar dentro de um espaço de biblioteca, porque os meus pais, apesar de não saberem isso, eles reconheciam nisso um valor. E não eram só os meus pais, eram os pais de vários dos meus coleguinhas que reconheciam nisso um valor, o valor da leitura, né? E aí, ter feito parte de uma igreja e depois de uma pastoral, ou seja, de uma ação da igreja para os jovens, chamado Pastoral de Juventude, me deu também a noção do lugar político, que eu tinha uma fala, né, que tinha um conteúdo religioso, obviamente, mas uma fala que eu deveria interferir para transformar aquela realidade para o bem de todos. E aí eu quero destacar, de modo especial, né, a minha juventude no início dos anos 80, lá por volta de 80, na metade da década de 80, 85, 86, né, que é quando eu me formo professora primária, a ideia importantíssima da teologia da libertação, né? A teologia da libertação nessa ideia de que a gente é o sal da terra e luz do mundo. E o que é ser sal da terra e luz do mundo em 1986? É ser contra a ditadura, é promover a educação, a solidariedade educacional, é estudar a história, né? A gente tinha, nos anos 80, a ideia da história transformadora do mundo. Eu havia estudado no ensino médio com um livro do Chico Alencar, né, de História do Brasil, né? Então, o Brasil, uma nova história da nossa gente. Então, no ensino médio, eu ouvi falar que o Brasil começou muito antes de 1500, né? Então, toda essa novidade, para vocês terem uma ideia, o meu professor de história no ensino médio foi reitor da UF. Ele era professor de história, chão de escola, que nem eu, Humberto Machado, fazendo mestrado e doutorado com filho, casado, lutando, sindicalista da área da educação, e esse cara terminou o seu estudo e se tornou, inclusive, reitor da UF, né? Então, assim, a gente, e eles sempre nos motivando a estudar, promovendo debates, fazendo debates públicos, num contexto de repressão, né? Aí, assim, não existia internet, a gente contava com livros defasados nas escolas e a gente contava com as poucas notícias internacionais do Jornal Nacional e do Jornal do Brasil, né? Que era o jornal mais crítico que a gente tinha no Rio de Janeiro nos anos 80, para nos alfabetizarmos politicamente, porque era uma ideia dos anos 80, né? A escola ela não vai fazer isso, mas a sociedade precisa mobilizar redes de solidariedades nas igrejas, nos terreiros, nas escolas, né? Dessa alfabetização política. Então, tudo isso, gente, me favoreceu muito, porque, inclusive, foi nessa solidariedade da igreja com os sindicatos que eu entrei num pré-vestibular do sindicato dos funcionários da FRJ, né? Ao entrar num pré-vestibular, que foi são os primeiros pré-vestibulares sociais dos anos 80, foi em 1988,
que eu fiz esse pré-vestibular social, né? Eu tinha 17 para 18 anos, né? Quando eu fui fazer o pré-vestibular social. E ali eu convivi com filhos de sindicalistas, com filhos de movimentos sociais, com pessoas que vinham de periferia, que nem eu, das periferias do Grande Rio, das periferias da Grande Niterói, e a gente estudava no Largo de São Francisco, no prédio do Instituto, né, de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ, que depois se tornou o lugar que eu fiz a graduação, né? Então, foi nesse associativismo, foi nessa força, né? A situação do Brasil era tenebrosa, gente, era tenebrosa, era fim de ditadura, a gente acompanhando a morte do Tancredo, estudando, não sabendo, com medo da volta dos militares, porque achando que com a morte do Tancredo, aquela democracia recém-conquistada poderia dar um retorno, e o que o governo Sarney vai fazer diante disso, né? Sarney se tornando presidente. Então, eu vivi tudo isso, gente, como um estudante de pré-vestibular. E na nossa época, o vestibular era de uma imensa exclusão. Uma imensa exclusão. Então, eu só podia fazer pré-vestibular aos fins de semana, porque eu já trabalhava como professora, né? E aí eu lembro que aconteceu da minha família, já havia um problema financeiro, que nem eu e nem minha família conseguimos pagar o último módulo do curso. A turma pagou o módulo para mim. Eu nunca vou esquecer na minha vida, que é uma homenagem que eu faço. Né? Todo mundo que foi aluno do curso coordenado pelo professor Ubaldo, né? A turma pagou para mim. Que era o último mês na véspera do vestibular. Né? Isso é inesquecível, né? E assim, e isso faz parte, isso faz parte até da nossa forma de olhar o ensino, da gente se relacionar com os estudantes, né? E eu lembro que assim, a nossa situação lá em casa era tão limítrofe, mas que a gente tinha feito uma opção pelo estudo, porque minha mãe comprava aquelas enciclopédias, 10 enciclopédias, que não existia Google, né, povo? Eu sou pré-Google, sou da pré-história do Google. E a gente não tinha brinquedo, mas a gente tinha enciclopédia, né? Não tinha os brinquedos da moda, os brinquedos do momento, a gente tinha os brinquedos que meus pais podiam comprar, né? E eu lembro que quando eu estava para fazer o vestibular, tinha o Globo Vestibular, que eram os encartes dos anos 80, que vinha, que todo mundo procurava. E aí era muito bonitinho, que tinha um senhorzinho que ele sobrevivia de vender jornal para um dono de uma banca. E esse senhor pedia a um cliente, que ele sabia que era idoso, que não tinha ninguém na casa dele que ia fazer vestibular, se ele faria a caridade dele dar o encarte para ele dar para uma moça, que era eu, que fazia o vestibular, né, que estava se preparando para fazer o vestibular. Então, eu tive um encarte porque um senhor muito pobre, que só sobrevivia de revender jornal e que com isso ele sustentava os filhos, se sustentava na favela que ele morava. Esse senhor, né, eu digo favela, mas na verdade é no bairro mais empobrecido que ele vivia. Esse senhor, ele me dava o encarte. E às vezes ele ficava, Patrícia, essa semana o senhor não comprou o jornal, eu não tenho encarte para te dar. Então ele ficava pedindo, né, para qualquer pessoa que comprava o jornal, você vai usar esse encarte? Você vai ler esse encarte? E aí sempre tinha uma alma boa e generosa que dava o encarte para ele, para eu poder estudar. E aí eu lembro que no dia que saiu o resultado do vestibular, ele me deu o jornal de presente. Ele falou, veja se você passou. Né? Que eu vi, que eu comecei a gritar, ele foi a primeira pessoa que eu abracei, esse eu me chorava. Ele, eu estou tão feliz, eu falei, eu nunca vou esquecer do senhor. O senhor faz parte desse meu processo, dessa minha história, dessa minha conquista. Não tinha internet, povo. Não existia nem internet, nem rede social, não existia nada. A gente dependia do jornal para tudo, né? E o bendito do Globo Vestibular saía no dia que o jornal era mais caro, que era no domingo. Então, realmente, tinha que pedir mesmo, né, para alguém me doar. Então, eu entro para a universidade pública com essa capacidade de voz pública que foi desenvolvido na igreja, com esse olhar social que eu aprendi com a teologia da libertação, e com um olhar sindical e de crítica racial que eu aprendi no pré-vestibular da UFRJ, né?
E isso marca a minha trajetória, né, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que foi de 1989 até 1994, né, quando eu fiz o bacharelado, e bacharelado era separado de licenciatura. Já sendo professora, fazendo bacharelado e licenciatura. E aí a gente se ajudava muito, nós éramos uma turma que começamos com 60 colegas e nos formamos 8. Eu era a única estudante negra, eu e uma outra moça, né? Nós éramos as únicas estudantes negras que se formaram. Uma turma que começou com 60 e terminou com 8. Né? Uma exclusão absurda. Era um curso diurno, não tinha vespertino e nem noturno. Vai ser a minha turma que vai lutar para ter o ensino noturno, que a gente não vai ver o ensino noturno acontecer para a gente. O ensino noturno vai acontecer para outra turma que veio depois da gente. Né? 2 turmas que vieram depois da gente. Né? Então, assim, e é uma coisa que eu queria trazer aqui. A gente, às vezes, pode não ver em vida mudanças que a gente deseja tanto. O que a gente não pode abrir mão é de lutar por essas mudanças. E o próprio prazer da luta e o próprio prazer dessa dedicação, eu digo por experiência de vida, traz uma realização imensa. Traz uma realização fora do normal. Não dá para a gente salvar a humanidade inteira, mas dá para a gente amar uma causa. E por essa causa fazer o melhor que a gente puder, né? E a gente estudava em condições muito precárias. Não existia o Google, mais uma vez, né? O Google acadêmico, o Google tradutor, não existia nada disso. Então, a gente sobrevivia de nos emprestarmos os textos que eram fotocopiados, né? A cultura da Xerox, né? Então, quem se formava emprestava os textos para o colega que estava vindo, né? Ou emprestava o texto, ou a gente fazia fichamento e fazia o caderno de fichamento circular. Né? Quantos fichamentos que eu li de colegas meus e quantos colegas meus leram fichamentos que eu fiz também, né? Então, isso é muito importante e eu quero trazer a memória disso, por quê? Porque vocês são bem, não quem é docente, né? Mas os estudantes, vocês já nasceram ou já se tornaram jovens, né? Num outro contexto político. Num contexto político em que a gente teve 3 gestões do Partido dos Trabalhadores voltados para a expansão da universidade pública, para a expansão do ensino médio e das políticas e com a garantia das políticas de acesso. Né? É claro que foi a primeira vez na história brasileira em que o sistema de ensino superior do Brasil se resolve de fato a acolher os jovens de classe popular. E que de fato vai se pensar nas políticas de permanência. Porque não é. Porque eu, assim, por exemplo, eu já era plenamente adulta no governo Fernando Henrique, eu já fazia doutorado. Então, a minha geração está muito pensando no acesso. Só que mais à frente, o acesso já estava garantido, mas a gente tinha que pensar na permanência, né? Porque pior que o acesso é a permanência. E essa permanência, essas discussões sobre as políticas de permanência, vocês estão vendo agora, né? E eu sei que a pandemia é uma experiência que eu nunca imaginei que eu fosse viver, né? Eu li, uma coisa a gente até brinca aqui na Unifesp, uma coisa é você ler os fatos históricos, outra coisa é você viver os fatos históricos, né? Então a gente está vivendo a pandemia na pele, né? Então, assim, eu vejo muito sofrimento dos estudantes, eu sou muito solidária ao sofrimento dos estudantes, de vocês, dos meus alunos, do Brasil inteiro, mas a gente precisa dar um passo além da dor. E qual é o passo além da dor que a gente dá? É trazer muito forte isso que é bem do Brasil, que é a nossa força associativa, de solidariedade, de compartilhar. Porque eu me tornei professora de História da África lidando com o que não havia. Não havia biblioteca de estudos africanos da FRJ. Aí eu fui lá para o Centro de Estudos Afroasiáticos da Cândido Mendes para ler. E lá tinha um professor solidário que, apesar de eu não ser aluna da Cândido Mendes, conseguiu me inscrever para eu poder pegar livros na Cândido Mendes, né? E aí eu comecei a aprender esse conteúdo e comecei a dar aulas gratuitas de História da África para as pessoas.
Aí eu fui contratada para dar aula numa universidade em Belford Roxo, chamada FEUDU, que é limite, né, entre Duque de Caxias e Belford Roxo. E lá eu criei essa disciplina, eu criei os textos nessa minha rede de solidariedade de colegas que me prestavam textos em português, que eram dificílimos, e tinha toda essa parte mais contemporânea de colonialismo, de colonização, que na época só tinha o História Geral da África e mais nada. Né? E a gente tinha que fazer o esforço. E eu tive a História Geral da África, porque um padre, amigo meu, achou numa livraria e comprou uma edição dos anos 80 e me deu. Né? Que essa coleção está online agora, isso já é uma conquista contemporânea, não era uma conquista do passado. Né? Era muito difícil acessar a coleção. E aí eu fiz o meu percurso de mestrado e doutorado numa época que, no governo Fernando Henrique, se expandiu o sistema CAPES e CNPq. Se abriram mais possibilidades de bolsas CAPES e CNPq. E se investiu na nossa qualificação no exterior. Né? Então, eu fui uma pessoa que fui aprender línguas estrangeiras depois dos 25 anos de idade, gente. Né? Por quê? Porque para poder acessar a formação qualificada, né, dentro do quadro, né, para ser professor universitário, eu tinha que ter habilidades que eu não havia adquirido antes. Eu tinha que ter recursos que eu não havia. E a minha geração, eu lembro muito, inclusive, a história do meu casamento. Eu me casei com o meu colega que me ensinava francês. Né? Porque o francês instrumental para poder ler os textos de mestrado. Eu casei com o professor. Né? Mas isso acontecia muito, porque a gente tinha essa ideia de que o colega também precisava de dinheiro, precisava também estudar, e ele tinha uma habilidade que a gente não tinha. Né? Então, geralmente, esses nossos colegas eram de classe média, que vinham de boas escolas, mas que todo mundo era colega na universidade, e a gente partilhava essa troca coletiva. Né? E eu quero lembrar vocês a isso, que assim, as nossas monografias, as nossas pesquisas, elas aconteceram em contextos que, por exemplo, a minha monografia ela foi escrita num contexto que, para cada 5 famílias brasileiras, 2 tinham renda e 3 não. Que primeiro foi a crise do governo Fernando Henrique. Né? Essa passagem, não, eu sou velha, é a passagem do Collor para o Itamar. Entendeu? Que já foi essa coisa. Para cada 5 famílias brasileiras, 2 tinham renda e 3 não. O meu mestrado e doutorado já vai ser nos governos Fernando Henrique, em que, assim, eu era a única colega que estava de licença para estudar, para fazer mestrado e doutorado, porque os meus colegas dependiam da bolsa para comer, para viver. Que se perdesse a bolsa, não tinha como sobreviver. Né? Então, assim, é muito importante que a gente lembre o seguinte: a gente teve um Estado, né, que durante um determinado período, que foi o primeiro e segundo governo Lula e o governo Dilma, que fez algo porque as pessoas que compuseram as autoridades políticas desse Estado vieram de movimentos sociais, se apoiaram em movimentos sociais que, a despeito de toda dificuldade, formaram pessoas, qualificaram pessoas para atuar. Então, o que eu quero dizer é que, por mais que a gente esteja, eu não falei nem a metade do que eu queria dizer, tudo isso, gente, já são 10h54, é só a introdução. Eu nem falei de mim nem da minha vida toda, mas só para dizer para vocês o seguinte, né, que eu quero, como o tema é ensino, é dizer isso, né, o ensinar, ele não é apenas compartilhar aquilo que eu estudei e construir conceitos e habilidades para os meus estudantes poderem estar operando nesse campo educacional. O ato de ensinar, esse ato de estarmos juntos, ele cria processos identitários. Essa relação que aqui a gente estabelece, ela ajuda a gente a pensar em processos identitários, em estratégias e caminhos que dão significado à nossa vida, que dão significado à nossa relação com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, com a nossa história. Não preciso chegar aqui e fazer um discurso sobre gênero ou um discurso específico sobre nada. O próprio fato de uma mulher negra, gorda, periférica, de 50 anos, estar aqui conversando com vocês,
isso já é em si, essa empatia pela minha figura, ou antipatia pela minha figura, ela já produz esses processos identitários, pelo convívio, pela troca, pelo olhar, pela sensibilidade, né? E isso é muito importante. E eu queria dar um exemplo bobinho que aconteceu comigo semana passada. Eu viajei com uma criança de 4 anos, que a família toda era branca, ele só convivia com pessoas brancas, mas assim, mas eu sou amiga da família e nunca tinha visto uma pessoa assim tão escura. E aí, a gente estava passeando num jardim e tinha. Como é que é o nome daquela flor, gente? O amamelis, que é uma flor amarelinha, toda de pequenas pétalazinhas, a copinha dela ela é cheia. Ele olhou para a flor, olhou para mim e falou assim: seu cabelo é igual de uma flor. E eu falei: que flor? Aí ele me apontou a amamelis. Aí depois a gente foi numa floricultura, toda flor que era cheia, ele dizia: ó, parece com o seu cabelo, parece com o seu cabelo. Quer dizer, olha só, né? Ele, ao me ver diferente, ele queria me aproximar para algo que ele, né, pudesse dizer, comparado com o quê? E aí, como ele era cercado de referências positivas, ele me comparou com uma flor, né? E aí estava passando um negócio, um comercial na TV falando de diva. Diva isso, diva aquilo, diva e tal. Aí ele me perguntou: tio, o que é diva? Eu falei: diva é uma mulher mais velha, experiente, bonita, que fala, que todo mundo acha lindo. Aí ele ficou pensando e falou: então a minha vovó e você são divas. Eu falei: ai, que lindo. Né? Então, quer dizer, quando a gente se cerca de referências positivas, a gente se... E assim, eu não fiz discurso sobre racismo estrutural com uma criança de 4 anos. Eu não fiz discurso sobre estética diaspórica, corpos diaspóricos para uma criança de 4 anos. Ele brincou comigo. A gente brincou na praia, a gente conviveu, e ele foi criando comigo o significado do que era brincar comigo, estar comigo, né? O espaço, a troca do espaço de ensino, ainda mais do conteúdo de história, permite a todos esses processos de autoafirmação que a gente tem visto. Por que a história mais particularmente do que as outras disciplinas? Porque a história ela constrói a leitura da memória e do passado, do sentido de estarmos aqui, do sentido de estarmos juntos, do sentido de dialogarmos, né? Isso é fundamental. Eu queria só mais 10 minutinhos, Gustavo, são 11 horas agora, mas só para falar um pouquinho do que eu faço, né, Tá certo. atualmente, né? Então, eu fiz uma escolha, cada profissional faz uma escolha, né, de vida e tal. Quando eu entrei na Unifesp, eu entrei numa universidade que foi expandida pelo Reúne, né, o que é o programa que expandiu o número de vagas, criou novos campi, vai ter as políticas sociais de acesso, as bolsas de permanência, o auxílio transporte, um bandejão bem infraestruturado para que essa juventude possa estudar na universidade e efetivamente seguir, né? E aí eu tinha muita preocupação de que eu não só estava começando a dar aula numa universidade nova, eu também era professora de uma área nova, que era a História da África. E desde cedo eu procurei pensar assim, o que da minha vida e das minhas pesquisas, né, que eu pesquisei a história do Sudão, né? O Sudão foi o maior país da África até 2010 e viveu a maior história de revolta anticolonial da África no século XIX, que foi a revolta mahdista, liderada pelas comunidades muçulmanas sudanesas contra a intervenção da Inglaterra e da França. E aí eu fiz o meu estudo disso usando uma documentação que na época era inédita, que eram as cartas e os diários dos missionários italianos que foram prisioneiros desse Estado muçulmano. Prisioneiros porque não por eles serem religiosos, mas prisioneiros porque eles representavam essas autoridades ocidentais. E esse período eles produziram relatos sobre os muçulmanos importantíssimos, e com a ajuda das redes universitárias eu consegui localizar a documentação
produzida pelos muçulmanos que também falavam desses cristãos. Então, foi fantástico. Eu tive o auxílio de um professor sudanês, o Abdulbadi Sidarmed, que me traduziu as cartas muçulmanas em árabe. Eu, trabalhando com a documentação italiana, eu chegava, às vezes, a encontrar, assim, a pergunta e a resposta, né, trocada, né, que foi muito rico para o meu diálogo, né, que foi muito rico para a pesquisa, de poder construir e de igualar essas pessoas na perspectiva de autoridades do sagrado, né, porque eles lidavam com o sagrado, né, eles dialogavam em torno do sagrado, né, então eu fiz essa pesquisa. E o que eu observei na documentação religiosa? A documentação religiosa fala muito do cotidiano, fala muito das trocas, dos processos identitários, porque essas pessoas, diante de pessoas estrangeiras, elas tinham que dizer o que elas eram. Isso me favoreceu demais, né? Dizer o que elas eram, como elas viam o mundo exterior, como elas se viam. E aí, vou dar um exemplo. Uma informação da fonte que eu achei brilhante foi um bate-boca, né? Que rolou um bate-boca, né? Porque eles ficavam nervosos uns com os outros lá. Dos cristãos com os muçulmanos, porque os muçulmanos não queriam entender por que tanta avidez, tanta vontade de explorar as terras africanas, né, com tanta ambição. E os missionários desesperados, porque eles estavam prisioneiros, não sabiam se iam ser mortos, se eles iam ser vendidos, se eles iam ser escravizados. Todo mundo no seu nervoso. Rolou uma discussão. Aí um padre fala para o líder muçulmano: você não pode fazer da gente prisioneiro, porque os muçulmanos, no Império Otomano, sempre respeitaram os cristãos. E essa parte aqui faz parte do Império Otomano e você não pode fazer da gente prisioneiro. Aí os muçulmanos dizem assim: olha só, os cristãos que eu conheço são os maronitas, os cristãos ortodoxos, os cristãos que sempre conviveram conosco e nunca quiseram impor a fé à força. Agora, vocês vêm de um país que eu não conheço, que é a Itália, falam uma língua que eu não entendo nada, dizem que falam de Cristo e são arrogantes desse jeito. Então, para mim, vocês não são cristãos. Cristãos são aqueles que eu conheço. Aí ele cita quem são esses cristãos. Para um historiador, são fonte de ouro, né? Que ele está dizendo: eu vou fazer o seguinte, vocês dizem que é de Cristo. Tá bom, então vocês eu vou chamar de nazarenos. Cristãos, para mim, são os coptas, os maronitas, os ortodoxos e os etíopes. Porque esses, há séculos, convivem conosco e não perturbam a nossa paciência. Então é fantástico, porque quando você está no contato, assim como o garotinho que disse que o meu cabelinho parecia uma flor, você está produzindo significados sobre o outro e sobre si próprio. Né? Você está se posicionando e dizendo: tá, eu conheci uma realidade cristã, mas vocês estão dizendo que você é isso também, mas não. Para mim, você não é. Aí ele está produzindo um discurso novo. Vocês não são a mesma coisa que essas pessoas, porque essas pessoas não enchiam o nosso saco. Elas não diziam que a gente era infiel, que a gente era pecador, que a gente fazia tudo errado. Eles trabalhavam conosco nas feiras. Eles têm a festa de São Jorge, gente, que é uma coisa linda. Muçulmanos e cristãos amam São Jorge. Muçulmanos não cultuam os santos católicos, mas eles amam São Jorge. É a festa que cristãos e muçulmanos participam juntos. São Jorge, para eles, é o símbolo do cavaleiro messiânico que vem salvar o mundo. E para os católicos, ele é um santo. Então, a festa, o Molid de São Jorge e o Natal são momentos que cristãos e muçulmanos se aproximam. Então, no Molid, os muçulmanos ficam de fora da igreja, porque eles não podem entrar em lugar que faz culto de imagem. Os cristãos estão dentro da igreja e todos estão celebrando São Jorge. E no Natal, os cristãos dão presente para os muçulmanos e no fim do Ramadã, no fim do jejum, os muçulmanos dão presente para os cristãos. Então, entendam que essas pessoas, elas lidavam com essas diferenças a um limite de não superar o fato de que eles tinham laços de parentesco e de amizade. A religião não poderia atravessar isso, não poderia desagregar. A diversidade religiosa, eu quero falar isso, a diversidade religiosa no Egito e no Sudão não poderia desagregar os laços étnicos.
os laços de parentesco, de comércio e de amizade. São sociedades que sobrevivem do que vendem e do que produzem. Não existia terceiro setor. Não existia o comércio digital. Não tinha banco digital, povo. Não tinha cartão de crédito. Você sobrevivia do prestígio, da palavra dada, e quando estourava uma guerra, você não podia vender numa região, mas você tinha seus amigos comerciantes numa outra região. Ele te socorria, socorria a sua família e deixava você comercializar para você fazer dinheiro rápido. Por que comércio é muito importante? Porque comércio faz dinheiro rápido. Comércio faz dinheiro rápido e você não se intromete nas estruturas agrícolas, porque as estruturas agrícolas, elas são mais difíceis de você ter acesso, porque elas têm a ver com a preservação do clã, dos núcleos familiares. Então, essas pessoas não são tão fáceis de aceitar quem vem de fora. Mas o comércio, vender produto, participar de rede, era muito mais dinâmico por isso. Por isso que muitas comunidades judaicas e muçulmanas participam do comércio, porque o comércio é o meio mais rápido de você gerar dinheiro, estabelecer laços de solidariedade, criar amigos, sair da solidão, né? Não é gostoso ir numa feira, gente? Eu adoro ir em feira. Pô, feira para mim é um fantástico. Meu pastel, beber o caldo de cana, compra as coisas, você conversa, fica sabendo quem morreu, quem está vivo, né? Sai da feira hiper informado, né? E com a barriga cheia. Come as gordelícias da feira e volta para casa super feliz, não é verdade? Então, eles também achavam a mesma coisa que eu, né? Eles iam para a feira, eles tomavam lá, né, as suas bebidas, as mulheres liam café na borra para ver o futuro, se ia ser mãe, se não ia ser mãe, se ia chegar alguém, se vai namorar, se vai casar, e era uma alegria de viver sem fim, né? Agora, quando chegam esses missionários católicos e protestantes, nessa lógica de que a civilização europeia é superior, trazendo essas ideias do racismo, né, que existem raças superiores e raças inferiores, esse povo aqui não reconhece, não faz liga alguma com esses cristãos das feiras, das perseguições, do Natal, do Molide de São Jorge, entendeu? Não faz ligação nenhuma, não são parentes, nem consanguíneos, nem da mesma região, não participam do comércio, discriminam, né? Então, eu optei como professora para ajudar a formar pesquisadores de história da África, podendo entrar realmente nos contextos africanos, ensinar esses alunos a pesquisarem metodologicamente essas fontes missionárias, porque elas contam. O que as fontes missionárias falam? Elas falam das alteridades, elas falam dos processos de produção de identidade. Não é proselitismo, não é para falar bem do padre ou bem do pastor, mas porque esses padres e pastores, eles recebiam doações. E eles tinham que contar muito bem o que eles faziam com esse dinheiro, né? E, além disso, eles tinham que provar que o trabalho deles era muito bom. Então, por exemplo, eu já peguei missionário que falsificava a informação. Então, ele dizia assim, aqui em El Obeid... O Gustavo ainda tem mais uns 2 minutos? 2 minutos. Tá. Ai, Gustavo, ai, meu querido, a gente se conhece há tanto tempo. 3. Vamos lá. Então, assim, esses missionários, eles tinham que provar que o povo queria eles. É interessantíssimo isso. Eles tinham que provar que o povo havia acreditado no discurso deles e queria eles. Aí tinha um missionário lá, safadíssimo, que fazia o seguinte, cheguei em El Obeid, batizei 1.000 crianças em 6 meses. Livro de defuntos, enterradas 1.000 crianças na minha paróquia. Eu falei, porra, 1.000 crianças ele batizou e 1.000 crianças estão enterradas. História é essa, meu? O que aconteceu em 6 meses? Aí eu fui lendo a documentação, o que eu descobri? Ele batizava todas as crianças moribundas. E ele contava. Então, cara, ele era um sucesso absoluto, né? Em 6 meses ele batizou, tornou 1.000 pessoas cristãs. Ele só não nos contou que ele batizava as criancinhas moribundas. As criancinhas já quase morrendo. Então, de fato, cristãos ali tinham muito poucos. É que eles estavam agonizando alguém, ele já ia lá batizar. Aí, nossa, pessoal, 1.000 convertidos, 1.000 batizados, 1.000 defuntos. Você vai ver, pô, todo mundo que foi convertido morreu? O que aconteceu? Né? Então, você vai percebendo tudo isso para a gente é informação muito importante.
é entender essas lógicas de conflito, né? É entender esses processos de construção de alteridade. Porque, gente, assim, a gente se conhece, mas a gente se relaciona. São duas situações que eu queria, para fechar a fala, chamar a atenção para não ter confusão. Nós nos conhecemos, mas nós nos relacionamos. E é a capacidade de nos relacionar que nos ajuda a estarmos vivos e lidarmos com o tempo e com o espaço. Se a gente não tiver capacidade de se relacionar, a gente não se transforma e não transforma o nosso meio, né? Então, quando a gente trabalha com essas fontes missionárias, a gente percebe o quê? A capacidade de relacionamentos, de como essas pessoas foram elaborando esses encontros e desencontros e conflitos, né? Então, sempre isso, gente. A gente tem o nosso processo, mas na história, e ensinar história, nos ajuda a perceber essas relações, como a gente interage e como a gente se coloca diante das situações no espaço e no tempo, tá bom? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Eu pensei em falar muito mais coisa, não deu, mas eu espero que eu tenha ajudado aí nessa reflexão de vocês e estou à disposição aí para qualquer pergunta. Obrigada. Palminhas aqui virtuais de todo mundo. Tá, obrigado, Patrícia, foi muito bom. Pode beber uma água, respirar, tirar descansar um pouquinho. Muito, muito obrigado. Bom, eu sou suspeito para falar, né? Até eu não conhecia muitas histórias de hoje, né? Então foi bom a gente ouvir, né? Eu acho que eles têm algumas coisas para colocar, vão ter algumas perguntas, algumas considerações para fazer. Eu acho que tiveram 3 pontos assim importantes, né? Que foram as dificuldades, que foi o ensino, né? O dar aula, que teve tão presente na sua trajetória. E também a pesquisa, né? Então, na verdade, acho que o tripé, o tripé da aula não foi extensão, pesquisa e ensino, né? Foram os desafios, as nossas dificuldades, nossos desafios, as questões que a gente vai enfrentar, né? O ensino e a pesquisa. Isso tudo está muito relacionado. Aqui a gente tem o alfa e o ômega da UESP, né? Tem os que estão saindo e os que acabaram de chegar. E aí, assim, para os que acabaram de chegar, eu vejo que a dificuldade é que eles não construíram aquelas relações de amizade, sabe, assim, eles não tiveram um professor que chega na sala com café, com biscoito, contando piada, rindo, olhando no olho, entre eles, né? O papo, vamos fazer tal grupo, faz comigo, não sei o quê, que isso liga, né, assim, as identidades, né? E o pessoal que está saindo, assim, eu também sou suspeito para falar, que eu sou apaixonado por eles, que eles são muito bons, assim, muito bons mesmo. Eles estão naquela assim, meu Deus, será que eu já sou capaz de fazer isso? Tivemos café, viu? Será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu consigo escrever? Será que eu consigo produzir? Como é que eu vou fazer isso sem perder a minha identidade, sem perder a minha trajetória, né? Aí é a tal brincadeira da pesquisa, né? Justificativa da pesquisa. Eu faço a pesquisa porque eu gosto. Essa é uma justificativa, entendeu? Eu gosto, pronto, tá lá a justificativa da pesquisa. Tô brincando, tá, gente? Mas assim, então é um pouco esse manejo, né? De, poxa, eu sei, eu li, eu estudei, eu tive as aulas, mas como é que eu vou ser o protagonista dessa história? Como é que eu vou fazer isso, né? Eu acho que a sua fala trouxe alguns caminhos aqui para a gente pensar, né? E com todas as dificuldades que a gente está passando hoje, né? De pandemia,
de notícias do jornal que desestabilizam a gente fica só ligado nas coisas da política, no que vai cortar, né? Aqui na UESP tem um terrorismo dos cortes, né? Ah, vamos cortar tudo. Aí os alunos se mobilizam, os professores se mobilizam, aí faz a greve. Aí não, a gente não vai cortar tudo, a gente vai cortar só isso. Aí não, mas espera aí, então não sei o que. Então, todas essas coisas, né? A Bolsa Trabalho que vai deixar de ter, o PIBIC que vai acabar, a monitoria que não é remunerada, enfim, essas idiosincrasias, né, que para a gente pode parecer nada, mas é tudo, né? Uma pessoa sustenta uma família com a bolsa de R$ 400, às vezes, entendeu? Então, assim, isso está por detrás, né? E eu acho que esse alfa e ômega foi muito bem contemplado aí, até para eles saberem que daqui a um pouco, né, tanto o pessoal que acabou de entrar, quanto o pessoal que já está saindo, está um pouquinho mais perto, né, eles vão ser esses produtores do conhecimento, eles vão estar fazendo as capacitações, eles vão estar trazendo essa consciência crítica. Eu acho que o principal, que uma das coisas que mais chamou a atenção na sua fala, foi lembrar que nós estamos aqui para trazer uma diferença. Cada um de nós pode fazer a diferença. E juntos nós fazemos muito mais, uma diferença muito maior ainda, né? Gente, quero abrir para vocês, se a professora Diana quiser falar, ou se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, quiser colocar alguma coisa. Agora é hora de vocês. Se deixar, eu e a Patrícia ficamos aqui. Oi, Patrícia, mas é aqui. Pronto, pode falar, Cássio. Bom dia. Eu queria dizer que para mim é um prazer e fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ver, nem que seja pela internet e tal, e de ouvir a professora novamente. Foi muito boa a palestra da professora, foi muito interessante, inclusive acho que cobriu, até deu conta de cobrir até de muitos problemas que a gente está enfrentando agora, como essa questão da que a professora pontuou sobre as dificuldades que muitos alunos negros e pobres estão enfrentando nesse período de pandemia, né? Porque a gente percebe que quem trabalha, quem está envolvido com a educação, e até quem não está envolvido, consegue perceber o quanto essa questão das disparidades econômicas e sociais ficaram ainda mais evidentes nesse período de pandemia. E esses estudantes estão sofrendo com isso. Também gostei muito da história, né, da professora, da trajetória, porque se hoje a gente enfrenta essas dificuldades numa sociedade excludente, preconceituosa, imagine nessa época, que com certeza era muito mais, essas barreiras ainda eram muito mais intransponíveis, né? Então eu achei muito interessante a professora trazer a trajetória, que é até um motivo de encorajamento para nós também. E deixa eu ver o que mais. Sim, a professora também pontuou um pouco sobre a questão das cotas, que eu achei também muito interessante, e que se mostra, e que a professora falou como uma das colaboradoras nessa luta, né, e tenho certeza que as cotas é algo muito interessante, e a gente está vendo os resultados, né, porque a gente percebe um maior acesso das pessoas, dos estudantes pobres e negros a a universidade. Mas, ao mesmo tempo que a gente percebe que a universidade dedica agora um certo espaço certas vagas para essas pessoas, existe também uma resistência muito grande. Hoje a gente percebe que existe ainda um debate contrário a isso tudo, que vai na contramão disso. E esse debate evidencia e é um indicativo do quanto existe ainda uma trincheira da elite e quanto ainda essa sociedade ainda é preconceituosa. E, enfim, eu gostei muito da palestra da professora e
Acho que é isso, é por aí. Valeu. Eu queria só fazer um acréscimo, que assim, o que eu busquei evidenciar hoje é que assim, nós temos uma nossa grande força humana, lidando com as piores adversidades, e que o ensino é um espaço em que a gente pode privilegiar o empoderamento, o reforço positivado das nossas capacidades transformadoras, né? E lidando justamente a dificuldade como mestra, a dificuldade como mestra, como uma grande professora da produção dessa nossa cidadania, dessa construção diária dessa nossa cidadania, né? Então, eu no passado eu falava muito assim, apesar da dificuldade, eu falei muito assim, mas hoje ouvindo vocês falarem, eu penso que é com a dificuldade, é com ela que a gente aprende, né? É com ela que a gente se organiza. E o que essa é uma turma que começa a graduação online e o que essa é uma turma que sai da graduação online, né? É um desafio de um novo mundo que está vindo também para a gente, né? A questão do ensino híbrido, que no início, agora, né, veio de forma online, dolorosa, com lutos, mas que daqui a algum tempo isso vai se transformar, né? Isso vai ter outros significados. Vocês vão ser uma geração de professores totalmente diferente da minha, em que o ensino híbrido vai ser algo da vida de vocês, né? Mas que a gente nunca se esqueça que nessa história do ensino híbrido teve muito do empenho dos nossos estudantes, teve muito do empenho de vocês que aceitaram essas duras condições e estão aprendendo mesmo com essas duras condições. Dos professores que aceitaram transformar suas casas e seus pacotes de internet, que eles pagam do próprio bolso sem nenhuma ajuda, né? Formas de educação e de poder ajudar e construir redes de solidariedade, né? Eu acho que isso que a gente precisa pontuar. E assim, e às vezes a gente faz macro discursos de defesa que são muito importantes. A gente tem que ter uma distinção importante. Na hora que está acontecendo uma violência, ou uma discriminação, ou uma expropriação do Estado, a gente tem que fazer falas duras, contundentes, de reação àquela violência. Agora, para a educação, eu não posso essencializar, criar a ideia de que todas as crianças que nascem em periferias negras e tal jamais vão chegar ao lugar nenhum, né? A gente está lidando com seres humanos e a gente está lidando com histórias de resiliência, de força de transformação que a gente nem conhece, né? A gente não sabe, para aquele aluno estar na nossa frente, o que ele teve que enfrentar em um dia, em 24 horas, para ele estar online com a gente assistindo uma aula. Então, é acreditar na força dessas pessoas, é acreditar na nossa própria força também, né? Eu já com 31 anos de magistério público tenho que reinventar minha sala de aula, né, gente? Já na porta do fim, né? Já pegando a bengala, tem que repensar esse espaço, tem que repensar essas relações e ver que eu estou formando professores que vão ter que lidar com uma realidade que eu jamais lidei. E uma coisa que me comove muito, pelos meus anos de magistério, é uma geração que está vindo aí de crianças e adolescentes de máscara, que vão olhar e lembrar de uma pessoa que eles vão gostar, de um amiguinho de máscara, que não vão ter a respiração livre que a gente teve na nossa infância e na nossa adolescência. Então, como amparar essa criançada, como amparar esses adolescentes e ajudá-los a serem protagonistas desse novo mundo, né? E são sensibilidades, a gente está adulto usando máscara, mas a fase do nosso desenvolvimento social foi sem máscara, né? Toda a fase do nosso desenvolvimento social foi... Só um instantinho que estão tocando no interfone, eu só vou dar um recado. Foi sem máscara. A gente está lidando com uma geração que está vindo com a máscara. Só um instantinho, pessoal. Gente... Oi. Sim. Quero sim, Gustavo. Eu quero fazer uma pergunta, por favor. Pronto. Então, vamos lá. Diana, depois da Darlene... E aí a professora Patrícia vai falar. Eu desliguei, olha, a gente estava falando de tecnologias, eu desliguei o microfone dela. Mas ela pode ligar.
Oi, voltei, pessoal. Mas é só para a gente ter essas percepções, né? A gente passa por violências, a gente passa por territórios, por espaços, né, de dificuldade, mas isso não nos define. Correto. Porque o ser humano ele vai construir relacionalmente capacidades de sobrevivência, interação, integração e transformação. Né? A resistência é o primeiro ato histórico importante de se colocar diante de uma situação agressiva. E a resistência é que possibilita a transformação. Não A fala resistência é isso. fundamental. Não fala isso pro bloco 8 não, por favor, porque eles já são resistentes demais. Gente, o trabalho vai ser. Não! Quando vê, meu Deus! Calma! Mas a resistência só dá certo Olha, com só pro negociação, só pessoal. Resistência sem negociação é violência. Resistência com negociação. Tô brincando, tá certíssimo. Olha, tem aqui uma. Somos organizados, Somos organizados também, muito bom. A professora Diana pediu para falar e depois a Darlene vai falar. Tá certo. Então, bom dia a todos. Eu sou a professora Diana. Atualmente não estou vinculada a instituições, mas trabalho também com educação infantil, ensino fundamental e trabalho com crianças aqui na minha casa, né? Porque tudo mudou, né? Como diria Cássia Eller, mudaram as estações, né? E para as falas de hoje foram lindas. Eu estou aqui abastecida de história linda, que a sua história foi maravilhosa, viu, professora Patrícia? Eu fiquei me encaixando em várias falas suas, principalmente no que se referia a dificuldades de material. Porque, apesar de ter cursado a universidade em 2009, já é um período bem recente da nossa história, né? Pouco tempo, eu também tive essas dificuldades financeiras em relação a comprar material. Já tinha alguns materiais na universidade, né? Que foi a Estadual do Piauí e a UESP, mas a questão do material era muito escasso ainda naquele período. Depois que foi melhorando, foram vindo mais livros e internet, que a gente não tinha acesso, por incrível que pareça, nós éramos ainda de um mundo distante da realidade que nos encontramos hoje, né? E assim, ouvir hoje a professora Patrícia falar isso, eu voltei naquela UESP, onde os próprios alunos, viu, Gustavo, capinaram os muros da UESP, porque tinha mato, tinha um monte de bananeira, meus colegas se incomodaram com aquilo, trouxeram facões e enxadas, eles próprios limparam os muros da universidade. Depois fizemos campanha para vir um bebedouro novo para o UESP, porque tinha um de qualidade precária e nós não aceitamos. Aquele bebedouro rendeu muitas histórias, né? Muitas histórias, inclusive de um colega que levou um choque do bebedouro, né? Isso virou, quase que nós não fizemos uma pegadinha para mandar para o Faustão, porque ninguém tinha um celular com câmera naquele período ali, naquele momento, mas que foram muitas histórias assim que a gente viveu e sobreviveu e saiu bem da UESP, porque a gente quis isso para a gente, né? Porque eu acho que não adianta hoje a gente estar falando para alunos acadêmicos, que, por sinal, aqui teve mais de 20 hoje, que apareceu aqui na minha tela, mas pode ter sido mais, né? Que às vezes eles dificultam as coisas de alguma forma. Mas é por isso, mas é por aquilo. Eu quero dizer para esses acadêmicos de hoje o seguinte: se você quer, mas vai com vontade, porque história São Renato tem. Tem muita história bacana, entra de cabeça e mergulha nelas que você vai sair vencedor. Foi isso que nós, diante de todas as dificuldades que enfrentamos, fizemos aqui na nossa universidade, que, por sinal, já está maravilhosa, com professores belíssimos, como eu gostava, né? Tem a professora Cris, tem vários outros professores que eu saí da UESP, mas a UESP não saiu de mim, viu, professora Patrícia? Volta e meia eu apareço por lá. Agora eu estou ausente por conta de alguns trabalhos que eu também estou desenvolvendo aqui na minha casa. Isso me prendeu muito. Mas em 2019 ainda pude sair por lá para dar um mini curso, né, Gustavo? A convite deles, então, falando da história do meu lugar, que é São Raimundo Nonato. E assim, como piauiense, professora de história, eu me deparei com esse dilema que nós enfrentamos, todo mundo. Eu dando aula na minha casa, disse como é que eu vou receber as crianças e os pais que eu não conheço ainda,
usando máscara. Isso me deixou a noite toda inquieta, que a gente quando se inquieta com uma coisa é terrível. Eu falei, nada disso, eu quero que as pessoas me vejam como eu sou, eu não quero que as pessoas me vejam de máscara. Aí olha o que a criatividade da pessoa fez. Gravei um vídeo sem máscara para que eles me conhecessem. Falei assim que eu estava recebendo os filhos deles e não queria que eles me conhecessem de máscara, assim como eu não queria conhecê-los de máscara também. Então, minha sugestão era me apresentar, falar o que eu pretendia fazer aqui na minha casa, qual era o meu trabalho, como era o meu trabalho, e o que eles poderiam fazer. Eles poderiam fazer o mesmo, dizer para a criança, olha, essa é a professora Diana, ela vai ser sua professora a partir de agora, e ela quer que você veja ela assim, olha a fala dela aqui, mostre para seu filho assim. E, de volta, vocês me mandam um vídeo para me conhecer os filhos de vocês, que eu adoro criança. Aí parece que eu tenho açúcar para esse tipo de público, que as crianças, aliás, os jovens também, eu tenho uma boa aceitação na minha área de história, graças a Deus, porque também a gente precisa passar para as pessoas, mostrar o que a gente pretende com eles, que isso é muito importante, né, na nossa profissão. E assim, com isso eu consegui o respeito, a admiração dos pais que ficaram surpresos quando receberam meu vídeo. Professora Diana, muito obrigada por ter mandado o vídeo. Eu realmente já havia falado do seu trabalho, mas eu não me conheci direito. E o vídeo me proporcionou uma confiança maior na pessoa que eu vou deixar meu filho ou minha filha, né? Então, porque sabemos que hoje não é qualquer pessoa que vai levar um filho para estudar na casa de alguém que não conhece direito. Eu já tenho uma trajetória de 11 anos aí na sala de aula, porque eu comecei como voluntária numa escola para aprender a dar aula. Detalhe, eu queria aprender a dar aula, era isso que eu queria. E depois que eu fui aprendendo, que a gente não aprende nada de uma vez, nem nada sozinho. É com essas trocas de experiência, com essas pessoas boas que cruzam assim, o nosso caminho, que a gente se transforma no que a gente é, né? Então, isso, para mim, foi maravilhoso. E compartilhar hoje com vocês aqui foi demais. Adorei mesmo. E eu vou encerrar por aqui para deixar as falas para os outros, porque senão o diálogo vai até 1h da tarde. Tá bom? Então, beijão e muito, muito obrigada, professora Patrícia e o professor Gustavo Duran, que me mandou um link. Acho que ele não me mandou um link. Eu andei vendo no status dele, peguei a carona e estou aqui hoje. Tá bom? Beijão para todo mundo e vamos para cima, viu, estudantes? Acredito em vocês que tudo vai dar certo. E estou por aqui, num cantinho de São Raimundo Nonato. Algum aluno precisar de alguma ajuda, de alguma pessoa para conversar. Eu trabalhei também com algumas mentorias, viu, Gustavo, ainda com uma aluna de vocês aí. Ela estava assim, com um monte de questões assim, veio ainda. Eu digo, olha, vamos por aqui que vai dar certo. Eu não sei se deu muito certo, mas que ela disse que gostou das falas, gostou. Então, eu estou por aqui. Se alguém precisar para ajudar aí na área de história, eu estou disponível, que vai dar tudo certo. O negócio é querer mesmo, né? Beijão e obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, agradeço demais, Diana. Diana não é só professora formada pela UESP, mas também uma amiga, uma pessoa que a gente pode contar e trabalha com aulas de reforço, né? E eu acho que ela é, assim, o resultado positivo do que a UESP fez, né? Do que ela aproveitou, obviamente, né, o ensino e tudo, e hoje está aí fazendo um trabalho muito bacana com os nossos alunos e também é biógrafa, tá? Vai fazer uma biografia, fez uma biografia, né? Vai sair o livro daqui a pouco, aí a gente vai fazer o anúncio, né, Diana? Sim, Gustavo, breve. A história mudou muito em relação à biografia, porque, infelizmente, agora a biografia é dos herdeiros, porque a pessoa do biografado faleceu, né? Então, mudou alguns pontos da história, mas a gente está por aqui para ver ainda algumas questões e depois, posteriormente, estaremos falando sobre isso, né? Pronto, Mas, vai dar certo. em presencial na UESP, qualquer coisa você me fala para a gente falar de escrita, de alguma coisa assim do tipo que acho que dá para sair alguma coisa. Tá bom? Tá bom, tá certo. Obrigadão, Diana. Vamos lá, Cássio. Vou passar direto para
Era Gente, eu. Acácio. Tinha uma Acácio Desculpa, também? Darley. Não, era você, o Acácio já falou. Eu tô Ah, doido. tá. É a Darley, é a Darley. Vai, Ah, Darley, pois desculpa. tá, meu nome é Darly, eu estou no 8º período, já estou saindo agora, daqui uns dias, espero. E eu queria parabenizar, porque foi maravilhosa a palestra, amei, assim, sua trajetória e me identifiquei com algumas coisas, principalmente quando você fala da importância da leitura e das bibliotecas, porque eu vivi isso também, eu e minha colega, a gente aproveitou muito as bibliotecas que tinha. Primeiro na escola fundamental, a gente começou com mitologia grega, lendo um montão de coisa, e depois no ensino médio, que eu acho que o livro que eu mais me marcou, que eu li no ensino médio, foi da Constance Biscoe, ela me motivou muito, porque ela era uma pessoa de família pobre, que a mãe dela praticava crueldades, muita violência com ela, depois abandonou ela sozinha, ela teve que trabalhar desde cedo e conseguiu se tornar uma advogada de sucesso. Eu achei o livro muito interessante. E tinha uma biblioteca municipal, que também não tem mais, fechado. Mas eu pude aproveitar, porque teve a biblioteca municipal, foi lá onde eu li Anne Frank. Eu ia toda semana lá, que eu não podia levar o livro, ia toda semana e lia. E eu acho que foi muito importante isso para mim gostar de leitura, para mim estar no curso de História também. E a gente era de uma época que nós aproveitamos também os PDF ainda. Nós colocava R$5 no celular, só para baixar os livros. Dos livros infantos juvenil que a gente não conseguia achar aqui, não tinha dinheiro para comprar. Aí nós vinhamos coletando inteira, que custava 200 e tanto, de graça nos PDF. Mas a minha pergunta, é isso que eu achei interessante, muito interessante. Sua trajetória, todas as dificuldades que você passou e você conseguiu vencer, você conseguiu se tornar uma ótima professora, inclusive. Mas a pergunta que eu queria fazer é em relação à cultura escolar, que você falou um pouco. Eu queria saber se você acha que todas essas coisas que a gente está vivendo, essas transformações na educação, essa questão de ensino remoto, se elas vão transformar, se elas vão gerar novas culturas escolares, porque eu tenho visto muito isso, porque a cultura escolar ela é muito relacionada a essa questão mesmo do que as pessoas chamam do chão da escola, né? Do que os alunos, das interações que os alunos conseguem fazer dentro da escola com os professores, com os outros alunos, no caminho para a escola também são feitas essas interações sociais. Aí eu queria saber um pouco se você acha que esse ensino remoto ele vai gerar novas culturas escolares. Ele já gera. O problema é que isso não é um campo pacífico, né? Porque o ensino à distância, ele forma processos identitários e relacionais, sim, sem dúvida. A gente tem gerações que já fizeram, antes mesmo da pandemia, a graduação em EAD. E tem aqueles que, como a maioria, né, que frequentam o ensino presencial. Só que isso não é pacífico no nosso campo político atual. Existe uma ideia de se reduzir essa questão presencial e passar online por uma falsa ideia de economia, por uma falsa ideia de otimização, nessa ideia que eu vejo complicada de uma pasteurização das relações educacionais e do ensino, né? Mas eu também vejo que o ensino híbrido ele pode ser também um caminho transformador. Né? Essa possibilidade, por exemplo, da gente estar aqui reunido, refletindo sobre isso, falando de regiões e lugares tão diferentes, né? Eu acho que isso é um território de disputa. A gente está vivendo o confronto e a disputa disso nesse exato momento. É isso que eu penso, Dari. Está longe de ter um consenso. Eu, particularmente, eu sou a favor da franca expansão do ensino público presencial no Brasil inteiro. A gente tem que se ver. Eu acho que isso é fundamental. Porém, a realidade do ensino híbrido, ela está aí, e tem que aprender a lidar com isso também. Mas a gente nunca pode abrir mão das relações, dessas relações que a gente constrói no convívio. E o Estado não pode se eximir de levar as instituições públicas para os lugares que realmente precisam ter essa presença. Porque a escola não é só a aula, né, gente? A história do prédio escolar, das relações, do convívio, da relação da comunidade com o prédio escolar, é muito maior do que só a aula professor-aluno.
né? Então, o que está em disputa é isso também, né? A escola, enquanto monumento, enquanto ocupação, enquanto espaço e presença, ela é muito importante. Ela tem que existir. O Isso que eu prédio fiquei escolar pensando, tem que existir. de como Né? que seria isso, essas relações, essas trocas culturais no ensino remoto, que a gente sabe que é possível, né? Mas é mais limitado. E assim, eu acho que não é ou, pode ser ensino remoto e ensino presencial, mas assim, sabendo exatamente os alcances e os limites que cada relação produz. E o Estado não pode se eximir de estar presente com a estrutura pública, a cultura material ali, a escola construída, né? O que a minha rua é a rua da escola. Então, assim, ter uma escola numa rua, você muda o comportamento de uma rua inteira. Você não pode passar 300 por hora numa rua que tem escola, né? Você tem a questão do silêncio, você tem a questão da presença, da rotina escolar na vida das pessoas que moram ali, você vai ter, inclusive, um comércio local ligado à questão da escola, né? Então, eu vejo a minha universidade. A gente foi construído, nosso campus, numa área extremamente periférica de Guarulhos. Essa área se transformou, ela se aburguesou por nossa presença ali. Infelizmente, muitas pessoas perderam residência, mas surgiram vários Minha Casa Minha Vida, vários condomínios, tem até um aquapark, numa área que era extremamente periférica. Eu lembro que, quando eu tomei posse para dar aula lá, desse bairro dos Pimentas, me disseram assim, você vai dar aula na capital do crime. Eu falei, uau, eu venho do Rio. O Pimentas é pior que o Rio, pessoal? Não, não. Então, assim, né, foi feita essa brincadeira, e hoje o Pimentas não é mais visto como a capital do crime de Guarulhos, né? Até porque se começa a olhar para os Pimentas de uma outra maneira, tem um hospital construído por causa da nossa presença, tem a universidade construída, tem outras escolas surgindo no bairro, tem o terceiro setor, tem uma lojinha de doces dietéticos, os shoppings super se dimensionou com a nossa presença. Então, assim, ter uma escola numa rua, você muda as relações, né? A presença do Estado naquele local, né? É uma presença importante. Isso a gente não pode abrir mão, não, Dani. Tem que ter. É a minha visão, né, pelo menos. Eu acho que vale a pena a gente falar, assim, Darlene, também relembrar, né, como a gente criou a cultura, não só a cultura escolar, mas a cultura acadêmica se fortaleceu, né? Nossa, foi uma alegria muito, muito grande, eu até falo com saudosismo, né? A gente acabava a aula, eles ficavam tomando café, conversando, sabe, discutindo, pegou o texto, já vai ser o seu seminário, eu tenho que ir para casa, mas não, vou ficar aqui mais um pouco, vou tomar um café, vou comer um salgado, né? Então, assim, vamos para a biblioteca, vamos para a sala de estudo, né? Então, essa vivência da academia é muito importante, porque ela também prepara para que eles possam ingressar na cultura escolar e que eles, como a gente está falando aqui, falou, né? Eu acho que a Darlene já faz isso, né? Bem antes de nós chegarmos em São Raimundo, como outros já fazem, né? A cultura do estudo, da pesquisa, da busca por essa documentação. E a secretária de Educação falou que ia renovar a biblioteca, que ia ser uma biblioteca com ar-condicionado, que tinha tido um investimento, não sei o quê, até se ela estiver ouvindo, né, for ver depois o vídeo, né, até agora nada, né, já tem 2 anos, foi 2019, começo de 2019, né, e até agora a gente não vê nem, assim, né, a obra em torno do local que ela falou, né, então, assim, também lembrar que eu acho que dentro dessas atividades de resistência estão as atividades, a gente não consegue separar a nossa vivência na universidade e a nossa vivência depois como professores de uma luta política, né? Porque a gente sempre lembra disso. Eu, a professora Cristiane, a professora Vitória, o professor Vilena, a gente não estaria na UESP se não fossem os alunos, quando o governador foi
visitar lá São Raimundo, ele foi vaiado no aeroporto. E isso foi muito importante, com cartazes, né? O ESP se nega a morrer, né? Então, assim, tanto em São Raimundo quanto em Floriano teve uma resistência muito grande, né? Não foi violência, foi resistência, foi, né, dizer ali, ó, nós não estamos satisfeitos com essa situação. Como eu estava perto também do período eleitoral, isso gerou um impacto maior para que nós pudéssemos ser chamados, né? Bom, gente, não sei se a gente já está um pouco adiantado na hora, são 10 para meio-dia, eu tenho que fazer o meu plantão hoje, então quero aqui agradecer a presença de todos. Para mim foi um sucesso, porque sempre é um sucesso quando a professora Patrícia fala, mas também é um sucesso pelas pessoas que vieram, né? Nós tivemos já 30 pessoas na sala, 1 hora, eu contei aqui, e 31, né? Pois é, então, assim, foi muito bacana, foi um momento muito legal de conversa, de diálogo, né? Para quem está terminando, curta aí os últimos dias de UESP, fazendo a sua monografia, fazendo a sua pesquisa. Esse vídeo vai ficar gravado no Classroom, então se você estiver querendo depois se motivar um pouco mais, reveja o vídeo com a fala da professora e nossas questões aqui a posteriori. E para quem acabou de chegar, né, sinta-se mais uma vez abraçado, acolhido, né? Quero dizer aqui que hoje eu vejo a UESP assim, um lugar muito, muito promissor, já faz uma transformação, não sei, né, se é uma coisa muito romântica da minha parte, mas assim, já transforma o seu entorno, já traz uma perspectiva de futuro para esses professores, já fala essa garotada, mas não, né? Esses professores, esses homens e mulheres que se formam, né, trazendo aí uma bagagem de estudo, de conhecimento, de consciência crítica, né? Então, professora, já agradeço de antemão e aí deixo para a senhora, não, né, para você fazer os seus agradecimentos, as suas considerações finais, né? Gente, eu acredito tanto na universidade pública, acredito tanto no que a gente está fazendo aqui. O mundo está mais desafiador, mas a gente vai atravessar, gente. A gente vai atravessar. E com vocês, com os talentos de vocês, eu tenho certeza que a gente vai atravessar por isso brilhantemente. Não é sem sofrimento. Mas o sofrimento é a escola, né? Não é para a gente ficar preso na dor. A partir dessa dor, construir a nossa resistência, a nossa negociação e a nossa transformação. Um beijo muito grande, imenso. Adorei estar aqui, adorei essa escuta. É sagrado a gente saber que o que a gente viveu numa vida também pode se tornar um conteúdo, né, para a gente partilhar. Então, valorizem cada história que entrar na vida de vocês, valorizem cada aluno, cada pai, cada mãe, cada colega, que são histórias únicas que estão entrando na vida de vocês, tá? Um beijo muito, muito grande, contem sempre comigo, viu? Muito grata, professor Gustavo, muito grata a vocês todos que me assistiram. Obrigado, Patrícia, obrigado a todos, um beijo carinhoso para vocês, fiquem bem, obrigadão, tchau, tchau, gente, até a próxima, tudo de bom, se cuidem.